toda uma cultura. Essas pessoas elas foram excluídas desse processo de formação do povo brasileiro. Em contrapartida, no mesmo período histórico, entre 1887 e 1888, o Brasil ele vivenciou um período que foi o período do Segundo Reinado, onde nós tínhamos lá o nosso querido Dom Pedro II, que foi popularizado aí pela mídia, o popular Selton Mello, né? Que era um imperador que gostava da população preta, um imperador que ele fez a abolição porque ele amava a população preta, né? Só que na realidade não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso, apesar de que muitos tentam a todo custo reescrever a história, mas a história real não foi essa. E o nosso querido Dom Pedro II, que foi o primeiro a pensar num projeto político de Brasil, foi o primeiro a pensar num projeto político de nação, o que é esse povo brasileiro. Dom Pedro II ele era adepto das teorias raciais do século XIX, também chamadas de teorias eugenistas. E Dom Pedro ele dizia claramente, como era o pensamento daquele tempo, que o Brasil não dava certo, porque o povo brasileiro tinha o sangue africano, o africano que eles chamavam de malemolente, de malandro, né? O povo brasileiro tinha o sangue africano e tinha o sangue indígena. E na concepção racista do século XIX, o indígena ele tinha uma aversão natural ao trabalho. Olha como é pesada essas palavras, são pesadas essas palavras. E esse imaginário, essas ideias, inclusive elas ainda permanecem dentro da sociedade, da estrutura social brasileira. E isso é muito sério. E nesse cenário, Dom Pedro II, quando ele faz a abolição e ele acaba oficialmente com a escravidão, através da sua filha, a princesa Isabel de Bragança, ele não acabou porque ele gostava da população preta. Dom Pedro II ele acaba com a escravidão porque a Inglaterra estava ali pressionando o Brasil, porque o Brasil era um dos últimos países da América, ou melhor, do mundo, ainda a ter escravos. E a Inglaterra, uma grande potência na época, uma potência econômica, uma potência industrial, foi o primeiro país industrializado do planeta. A Inglaterra ela não via com bons olhos a questão do escravo, do cativo. Porque na concepção da Inglaterra, não era interessante ter escravos, porque o escravo não tinha poder de compra. A Inglaterra ela queria trabalhadores para poder girar essa economia. O trabalhador ele vai lá financiar em suaves prestações, de 100, 200 reais atualmente, mas ele vai comprar o produto, ele vai movimentar a economia. E era esse pensamento da Inglaterra. E nesse cenário, a Inglaterra pressionou o Brasil de todas as formas para que o Brasil, você tem que fazer a abolição. Ao mesmo tempo que o movimento negro, o movimento abolicionista estava ganhando força, estava efervescente no Brasil do século XIX. Eu estou falando tudo isso para a galera poder entender muito bem o porquê da importância da política de cotas. Por que essa política ela é tão essencial para que o Brasil possa, de fato, se transformar numa, entre aspas, democracia racial. Porque esse pensamento, ele está vigente na nossa sociedade, só que nós sabemos que ele não é aplicado dentro da estrutura social brasileira. Nós sabemos que temos uma elite que controla, uma minoria que controla a boa parte da riqueza brasileira. E isso é muito grave. Enquanto uma minoria se esbalda com toda a riqueza, uma maioria sofre as mazelas da pobreza. E isso é muito sério, é muito grave. Tá? E aí, Dom Pedro II, Selton Mello trouxe os migrantes italianos e alemães. E quando esses migrantes chegaram, os primeiros italianos, os primeiros alemães chegaram no Brasil, primeiro, por que eles... E ele dizia, o Brasil não dá certo por causa do sangue africano e do sangue indígena. Como que vamos resolver isso? Simples.
vamos acabar, limpar. Literalmente é esse o termo que eles utilizavam lá no século XIX. Vamos limpar o povo brasileiro. Tanto que esse contexto é chamado muitas vezes também de eugenia, né? As teorias eugenistas do século XIX. E aí, nesse cenário, nós vamos passar a ter os migrantes. Eles vão trazer os italianos, porque a base ideológica é a concepção de formação de povo do italiano é uma formação de povo latina, né? O italiano ele é latino, então ele tem mais ou menos a mesma base do português, de formação, de temperamento do português, né? E aí o imperador ele vai trazer os italianos. A Itália na época não existia, nós tínhamos as cidades italianas, Florença, Veneza, Milão, e aí da junção dessas cidades lá no século XIX que surge a Itália. Então lá no território italiano haviam muitas guerras por causa desse processo de unificação. E na Alemanha estava ocorrendo a mesma coisa. Tanto a Itália como a Alemanha são os dois países mais novos dentre os grandes países europeus. Eles não existiam no século XIX, eles vieram a existir somente no final ali. E aí, nessa temática, o imperador, se aproveitando desses conflitos por causa do processo de unificação tanto da Itália como da Alemanha, o imperador vai trazer esses migrantes para o Brasil. E quando eles chegam aqui ao Brasil, ele vai trazer o italiano pela base, a mesma base ideológica. O italiano ele estava habituado com os africanos. Se vocês pegarem uma parte ali da Sicília, é quase África. Os italianos eles têm uma longa relação de trocas culturais, comerciais com os povos africanos. E, ao mesmo tempo, o imperador ele tinha um objetivo. Ele queria embranquecer o povo brasileiro. Como que ele queria fazer isso? E aí é onde ele vai trazer o modelo que ele queria para o povo brasileiro, que era o modelo nórdico. É onde vai vir, ou melhor, de onde vieram os alemães. Então a ideia, desde os primórdios do Brasil, da concepção, da construção do Estado brasileiro, nós temos uma construção de um Estado que, na essência, ele já é racista por si. Ele já é literalmente racista. E esses migrantes italianos, alemães que chegaram, desembarcaram aqui no Brasil, com a mão na frente e a outra atrás, eles ficaram milionários no Brasil. E por que eles ficaram milionários? Porque eles tiveram cota. Esses migrantes italianos e alemães, quando chegaram no Brasil, eles ganharam empréstimos que muitos não pagaram até hoje. Eles ganharam empréstimos, ganharam terras. Eu moro aqui num território que é Mogi das Cruzes, que é um território que tem uma colônia japonesa muito forte. E essa colônia japonesa, que também chegou ali no começo do século XX, principalmente no período entre guerras, né, entre 1930, 1940, 1950, essa colônia japonesa também ganhou as suas cotas. Ela ganhou terras, ela ganhou empréstimos que não pagaram até hoje. Então, de primeiro momento, a política de cotas funciona. Basta ver que bem no começo ali do século XX, bem no comecinho do século XX, esses italianos que chegaram com a mão na frente e a outra atrás aqui no Brasil, boa parte deles anarquistas, tanto que o anarquismo e as ideias marxistas chegaram no Brasil graças aos migrantes italianos e alemães, principalmente os migrantes italianos. Esses migrantes que chegaram aqui no Brasil, eles prosperaram. A família Matarazzo, que não tinha nada na Itália, no começo do século XX era uma das famílias mais poderosas do país, uma das famílias mais estruturadas, com maior influência na São Paulo da década de 1920, 1930. Então, novamente, a política de cotas funciona. E esses migrantes que chegaram no Brasil, abraçados pelo Estado brasileiro, esses migrantes prosperaram. Em contrapartida, o negro, ele não teve cotas. Pelo contrário, o negro ele não foi incluído na sociedade. Dentro do movimento negro, nós costumamos dizer que o problema não foi o 13 de maio. O 13 de maio foi o menor dos problemas. O problema foi o 14 de maio. O 14 de maio foi um problema. E por quê? Porque essas pessoas, elas foram libertas,
mas elas não foram incluídas dentro do processo brasileiro, processo de construção da população, do povo brasileiro. Então, não haviam políticas de inserção do negro, não haviam escolas que englobassem essa massa preta da população. Desculpa. Não haviam... a cultura do negro foi demonizada. A capoeira até o Estado Novo. A capoeira até o Estado Novo era considerada contravenção penal. As pessoas iam presas, pagavam multa porque estavam jogando capoeira. O samba foi criminalizado no Brasil. Esse fenômeno que agora ocorre com o funk, na década de 1910, na década de 1920, nos tempos de Noel Rosa, nos tempos de Chiquinha Gonzaga, ser sambista era um ato de resistência. Ser sambista era você ser mal visto. Ser do candomblé, então, bem pior. Então, a população preta, ela não foi incluída na sociedade. E como consequência disto, é o que nós temos os reflexos atuais, aonde pretos são maioria nas favelas, nas comunidades, aonde pretos são minoria nos cargos de chefia, aonde pretos, onde você muitas vezes entra numa USP e você fica fazendo o que nós pretos estamos habituados, né? Que é o famoso teste do pescoço. Em cada local de privilégio que nós estamos, nós pretos levantamos o pescoço para saber quantos pretos eu tenho ao meu lado. Eu vou no clube, aí eu olho, quantos pretos tem aqui? Eu estou numa convenção na USP, quantos pretos tem aqui? Eu estou lá no meu curso de Direito, lá em 2002. Eu lembro até hoje, quando eu comecei o meu curso de Direito, em 2002, num curso, numa faculdade, eu fiz lá eu comecei na Unixul do Anália Franco, eu trabalhava na Unixul do Anália Franco, né? Porque o pobre, ele não só estuda, muitas vezes ele estuda e trabalha. A vida do pobre, principalmente do pobre preto e periférico é assim, é o estudo e o trabalho. E nessa brincadeira, lá na Unixul do Anália Franco, um bairro de classe média, eu olhava para o lado, numa sala com 100, 200 estudantes, éramos em 3 pretos. Então, alguma coisa está errada nesse país, né? Tem alguma coisa errada. E o Brasil, durante muito tempo, ele tentou a todo custo esconder a sua negritude, esconder a sua raiz africana. O Brasil, a todo custo, ele tenta, ainda hoje, esconder isso. E no começo do século XX, período que nós chamamos de República Velha, nesse período, quem é que votava no Brasil? Aqueles que tinham condições financeiras, aqueles que tinham renda. E quem é que tinha renda no Brasil? Brancos. Os brancos tinham renda. Então os pretos basicamente não votavam, não participavam da vida política do país. As escolas elas só se popularizaram a partir da década de 1960. A partir da década de 1960, nós vamos começar a ter as escolas para os filhos dos trabalhadores. É onde o filho do trabalhador ele vai entrar nas escolas. E esse filho do trabalhador, o que ele era? Preto. Então, a política de cotas, ela vem exatamente como parte desse processo de reparação daquela situação abominável que foi a escravidão no Brasil. E a política de cotas, ela trouxe, assim, muitos frutos positivos. Por quê? Ela é uma política a longo prazo? Não. Ela é uma política imediatista. Ela é uma política para resolver o problema hoje. E por quê? Porque nós temos 2 situações quando nós falamos em educação pública no Brasil. 2 situações. A primeira a primeira coisa, a educação pública. Nós temos que pensar nos que estão hoje dentro das escolas. Então, é uma política imediatista, são políticas imediatistas, e nós temos que pensar também
nos que irão frequentar os bancos escolares daqui a 10, 20, 30, 40 anos. E o Brasil, ele é um país que ele não tem um plano, um planejamento voltado para as questões educacionais a longo prazo. Então o Brasil, ele é um país, eu costumo dizer que o Brasil, ele é uma grande micareta, sabe? O Brasil é uma grande micareta. Então tem um problema relacionado à violência, dá arma para a população. Tem um problema relacionado à educação, à doutrinação desses professores comunistas. E nunca se debateu de verdade as questões educacionais brasileiras. Então, essa educação, a questão da exclusão social da criança preta dentro das escolas, é pouquíssimo debatido na academia. A academia não dialoga com essa realidade. E, novamente, bem no começo da minha explanação, eu coloquei aí sobre a importância de nós colocarmos ali a identidade dessas pessoas. E quando nós olhamos os índices de evasão escolar, esses índices de evasão, eles têm cor. São crianças pretas. E por que as crianças pretas lideram os índices de evasão? Aí nós temos uma série de fatores. Primeiro, um currículo eurocêntrico. Um currículo que ele é todo voltado para as questões europeias, mas ele não dialoga com as identidades dos territórios. Ele não dialoga com as matrizes africana e com a matriz indígena, que é a descendência da maior parte dos nossos estudantes. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, a escola, ela vê o adolescente preto, a criança preta, a escola vê essa criança como um problema em potencial. Então, muitas vezes, essa criança na educação infantil, ela é desumanizada. Por que ela é desumanizada? Porque isso é fruto de todo esse sistema, esse racismo estrutural da sociedade brasileira. Então, essa criança de 5, 6, 7 anos, ela não é vista como uma criança. Ela é vista como um mini adulto. E essa criança preta, vista como um mini adulto, desde o primeiro momento que ela comete ali as suas peraltices, que é natural, é coisa de criança, mas a criança ela é já vista assim com outros olhos, com um olhar preconceituoso, com um olhar racista. Foi justamente esse olhar que fez, ou melhor, que faz com que milhares de crianças na educação infantil brasileira, com que milhares de crianças sejam vítimas de violência, sejam vítimas de preconceito, e esse processo ele vai ficando ali incutido na psique dessa criança, na autoestima dessa criança. Eu estou falando muita coisa, mas que são temáticas que estão bem relacionadas, tá? Elas estão bem relacionadas. Então, é importante que nós tenhamos, num primeiro momento, uma inclusão da população negra. E como que nós vamos conseguir isso? Alguns passos foram dados. O primeiro deles, a Lei 10.639. A Lei 10.639, que é uma lei tão importante, essencial, ainda hoje ela não é aplicada na maioria das escolas. E por quê? Os professores não têm uma formação. Hoje os cursos de licenciatura, eles são cursos de péssima qualidade. São cursos que não ensinam o educador a lidar com o público, a saber trabalhar com esse público, com o público preto, com o público indígena. Os cursos de licenciatura não ensinam os educadores a lecionar. Os educadores, eles aprendem basicamente ao quê? Eles decoram o conteúdo. Então o cara, muitas vezes, ele sabe matemática, mas ele não consegue atingir aquela criança. Mostrar para aquela criança o sentido dela aprender matemática. Então, isso é muito sério. E a partir do momento que eu não consigo fazer com que o meu estudante veja sentido no que eu estou ensinando,
isso é um gatilho que vai resultar lá na frente nesse processo de evasão escolar. Um outro fator, então eu falei do currículo eurocêntrico, que nós estamos lutando para modificá-lo. Eu falei da questão da evasão, eu falei da questão da violência e a naturalização dessa violência, tá? E tem uma outra temática importante, que é a questão do trabalho. Então, esse preto, que foi, durante muito tempo, ele não era nem considerado um ser humano, e essa visão ainda permanece nas instituições brasileiras, esse discurso que a todo momento desumaniza os corpos pretos e permanece nessas instituições, na polícia, permanece nos hospitais. Mulheres pretas são as maiores vítimas de violência obstétrica. Então, são crianças pretas que são vítimas de violência, principalmente nos extremos do Brasil. Nós estamos em São Paulo. Uma criança preta, 10 horas da noite, um adolescente preto, 10 horas da noite, na rua, na cidade de Tiradentes, ele é um alvo. Ele tem um alvo pintado em seu corpo. Então, esses fatores, eles estão todos relacionados com o processo de racismo estrutural presente no Estado brasileiro. E isso é muito grave. Então, a política de cotas, que foi uma benesse importantíssima para o nosso povo, ela vai servir exatamente para isso, para poder gerar uma representatividade. Então, durante muitos tempos, nos livros de medicina, até hoje, se vocês pegarem livros de anatomia, né, que são estudados, são utilizados nos cursos de medicina do país, boa parte desses livros são eurocêntricos, são brancos. Os desenhos, as imagens, as iconografias mostradas ali são iconografias de pessoas brancas. E nesse processo, o médico ali, né, em processo de formação, esse médico, ele cresce no seu processo acadêmico acreditando que o humano é só aquilo que ele estudou no livro. E aí ele vai trabalhar na cidade de Tiradentes, aonde a população é majoritariamente preta. E tem algumas enfermidades que são exclusivas da população preta, como a anemia falciforme. Aí esse médico, que teve toda uma bagagem eurocêntrica na universidade, esse médico que não vivenciou as africanidades, que não teve contato com a cultura preta, com as pessoas dessa outra matriz que deu origem ao povo brasileiro, então na concepção dele, o que é o humano? É o branco. E aí ele vai trabalhar na cidade de Tiradentes, onde a maioria da população é preta, e ele não sabe lidar com aquela população. Ele não sabe, ele não consegue atingir de forma empática essa população. Então, quando nós falamos em racismo estrutural, nós estamos falando de uma cadeia de fatores que estão fortemente interligadas e que nós, que batemos no peito e falamos, sou antirracista, sou militante, nós temos que denunciar. Nós temos que lutar para modificar essa estrutura. Um minuto. Desculpa. Então, essa branquitude que está ocupando hoje boa parte dos locais de poder no Brasil, ela que controla o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura, ela gosta da cultura preta. Ela gosta. Ela consome a cultura preta. Mas ela não gosta do povo preto. Ela não gosta dos corpos pretos. E nesse contexto, ela vai fazer de tudo para manter os seus privilégios. Aqueles privilégios que existem desde lá do século XVI, no processo de colonização do Brasil, e vai se perpetuando. Famílias que estão no poder desde lá
das capitanias hereditárias. Família Dória, família Sarney, famílias que vêm nesse processo continuado de manutenção de poder. E aí, essa branquitude que controla todo o sistema, as estruturas de poder do Brasil, como o nosso querido grande professor Gessé de Souza, né, no livro A Elite do Atraso, ele fala muito sobre isso. Essa elite que a todo momento ela não quer dividir o poder, ela não quer que pretos, que indígenas, que mulheres tenham acesso ao poder. Então, nesse cenário aí, é onde nós vamos ter a política de cotas, que foi uma política de muita luta, de muita resistência. A política de cotas, ela não é uma política apenas de reparação. A política de cotas, ela é uma política de inserção social. Essa inserção, inclusive, que deveria ter sido feita lá no processo que resultou na abolição da escravidão. O migrante, quando ele pisou em solo brasileiro, ele foi integrado à sociedade. A sua cultura se integrou a esse mix maravilhoso que é a cultura brasileira. Aqui no Brasil, nós temos a cultura brasileira, ela é isso. Ela é uma cultura miscigenada, é uma cultura que você tem lá o paulista, né, que ele abraça a cultura oriental, ele abraça a cultura italiana, mas muitas vezes ele tem vergonha da cultura e da religião africana. Então, a política de cotas ela serve, num primeiro momento, para isso, para inserir o negro na sociedade, para gerar representatividade. Então, aquele estudante branco que até 2012 ele não via pretos na universidade, agora ele está vendo. De forma modesta, porque muitos de nós aqui sabemos como que funciona. De forma modesta, mas hoje ele vê. Ele vê V2, V3, V4, V5, V6, V20. Se a gente for parar para analisar, na década de 70, de 100 estudantes pretos na USP, num curso de medicina, de 100, um era preto. E isso é muito grave. E aí, eu não posso falar sobre cotas, sobre políticas afirmativas, sem falar da legislação que propiciou isso. Né? Então tem a Lei 10.639, e a Lei 10.639 ela é importantíssima, porque é através dela que vai ser obrigatório o ensino de cultura e história africana dentro das escolas. Então essa criança, e aqui, hoje, no dia de hoje, meu amigo Jefferson Todão, que trabalha comigo lá na diretoria de ensino de Guaianazes, meu parceiro no NER, no Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais, ele está aqui. Né? E o Jefferson Todão ele fala muito sobre isso, sobre a questão da ciência, a questão da matemática, que é preta. Então, hoje, nas escolas municipais de São Paulo, as crianças estão aprendendo que a África não é um país. A África é um continente, com diversos povos diferentes, com línguas diferentes e com culturas e histórias diferentes. E que cada um desses povos desenvolveu tecnologia, desenvolveram a matemática, desenvolveram a astronomia, a medicina. Então essa criança, lá na educação infantil, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, essa criança que aprende que ela não descende de escravos, ela descende de pessoas que foram escravizadas, mas de pessoas que tinham toda uma história. Aprende que ela descende dessa escravização de reis, de rainhas, de pessoas engenhosas, de pessoas importantes.
essa criança aprende que a primeira universidade da história da humanidade surgiu no Império de Gana. Essa criança, ela aprende que boa parte da cultura europeia é uma cópia da cultura africana, que a base filosófica europeia, essa base filosófica europeia é inspirada na base filosófica do Egito, do Kemet. Que os europeus, eles pegaram, se apropriaram dessa cultura e aí eles foram desconstruindo. Então essa criança, ela aprende na escola que ela tem que ter autoestima, que ela tem que ter orgulho, e aí essa criança vai ocupar um banco na USP. E muitas delas, que somos nós que estamos aqui hoje, muitas dessas crianças vão servir de espelho para as outras crianças da comunidade dela. Então a criança lá do Grajaú, aquela criança preta vai olhar para o irmão, nossa, meu irmão está na universidade. E o que propiciou que meu irmão chegasse na universidade? As cotas. A política de cotas. E aí, essa criança, ela vai passar a ter um espelho. Quantos de nós aqui fomos os primeiros a ingressar num curso universitário? Da minha família, eu não fui o primeiro, mas eu fui o quarto. O quarto. Mas boa parte de nós aqui fomos os primeiros. E isso é reflexo de que tem algo errado com o Brasil. Porque a partir do momento que você necessita de uma política de reparação, é sinal de que você não conseguiu resolver, de fato, os problemas estruturais que estão presentes até hoje dentro da sociedade brasileira. Então, se hoje eu preciso das cotas, é porque eu tenho um problema muito grave. E um problema que eu não posso analisar esse problema sem fazer esse recorte racial. Então, isso é muito sério. Então, a política de cotas, como muitas pessoas falam, ela não é só uma política de reparação. Ela é uma política de inserção social. A partir do momento que eu insiro o negro dentro da sociedade, e olha quanto tempo demorou para isso. Só em 2012 nós vamos passar a ter a obrigatoriedade de uma política que coloque pretos dentro da universidade. Mas espera aí, desde quando que esses pretos estão aqui no Brasil? E eu, assim, é uma provocação, tá? Sintam-se provocados, porque eu adoro fazer isso. Quem me conhece há mais tempo sabe. Eu acho muito louco quando nós vemos migrantes, descendentes de migrantes italianos, falando assim, eu sou contra as cotas, mas o seu bisavô teve cota. Um descendente alemão, mas eu acho que as cotas não funcionam. Olha para o estado de Santa Catarina, olha para o estado do Rio Grande do Sul e me responde se as cotas não funcionaram. Que aquele povo que hoje descende dos primeiros migrantes italianos e alemães, aquele povo do Rio Grande do Sul, do Paraná, eles descendem de pessoas que são fruto da política de cotas. Então tem no Brasil um processo que é uma hipocrisia e um racismo velado. Porque eu sou contra cotas quando elas beneficiam a população preta. Agora, quando as cotas são para descendência europeia, tá tudo bem, é meritocracia. Os únicos que podem falar em meritocracia no Brasil são os pretos. Porque o preto nunca teve ajuda. O preto, a primeira política pensando na inserção do preto dentro da sociedade brasileira, só saiu nos anos 2000. De 1888 até 2000, nós tivemos que esperar para o negro ser incluído dentro da sociedade racista brasileira. Então, é importante que todas as pessoas que se dizem antirracistas, a favor do movimento negro, que elas lutem pelas cotas, mas que não fique só nisso. A cota é importante para hoje. Eu tenho que pensar
A política pública não se pensa no agora somente. Eu penso no hoje e daqui a 50 anos. Como o grande mestre Darcy Ribeiro dizia, o Brasil ele é um país que nós temos um projeto que é um projeto tão bem elaborado que ele dá certo, que é o sucateamento da educação pública. Então, como é que eu resolvo essa questão histórica? Essa questão aí de incluir cada vez mais crianças pretas dentro das universidades. A cota para hoje, e pensando há 50 anos, investir em educação pública de qualidade, investir na formação do educador. É inconcebível que os cursos de licenciatura, boa parte deles são cursos de 3 anos, tem curso de 2 anos, tem curso que o cara faz lá em 1 ano, e ele vai lecionar. É inconcebível que os cursos de licenciatura não trabalhem essa temática decolonial, esse processo de decolonização do currículo, de eu trazer, cada vez mais escritoras pretas para falar com essas meninas, trazer uma Djamila Ribeiro, trazer uma Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, maravilhosa Lélia Gonzalez, Angela Davis, trazer escritores pretos, Cult, né, o próprio Oswaldo de Camargo, que é tão pouco conhecido pela população brasileira, um dos maiores escritores pretos vivos do país. Sabe? O próprio nosso querido Milton Santos, Joel Rufino, Abdias do Nascimento, o professor Kabengele Munanga, né? Então, são várias figuras importantes da história brasileira que não são representados dentro das escolas e principalmente dentro da academia. Então, as políticas de cotas, elas acabam servindo muitas vezes para resolver um problema agora. Eu resolvo o problema agora, mas não é pensado a longo prazo. Uma questão que é muito interessante é a manutenção desse estudante dentro da universidade. Porque não adianta só ele entrar na universidade. Ele tem que entrar e ter uma trajetória e completar o curso universitário. Que, infelizmente, nós temos ainda esse déficit que está diminuindo, né? Mas ainda assim, esse estudante, ele entra na universidade com muitos problemas na questão do domínio da língua, com muitos problemas na questão de bagagem cultural, dessa bagagem assim mais acadêmica, que o estudante branco de classe média, ele tem. Eu lecionei durante muito tempo em escolas particulares também. E a discrepância entre o ensino público e o privado, no quesito de formação, é muito grande. É muito grande. E com a reforma do ensino médio, proposta aí pelo governo Temer, com essa reforma, essa discrepância ela vai aumentar cada vez mais. Por quê? Dentro da escola pública, nós temos um outro modelo de educação, que é um modelo construtivista, que é um modelo maravilhoso. E esse modelo construtivista, ele é um modelo que ele pensa em todo cidadão, na pessoa como um todo. Ele não pensa na pessoa como caixinhas. Então a criança, ela estuda história, e essa história, ela é trabalhada, desenvolvida com ele, com base no território que ele ocupa. Eu estou no território de Guaianazes, que é um território indígena, historicamente indígena, e hoje majoritariamente ocupado por pretos. E aí eu começo todo um trabalho com essa criança de valorização da matriz e da cultura africana. Então eu formo um cidadão consciente, um cidadão crítico, um cidadão com consciência de classe, um cidadão com letramento racial, que é um dos grandes males do Brasil atualmente. Em contrapartida, esse estudante, ele não tem aula de química no 6º ano, antiga 5ª série. Ele vai até o 9º ano, sem ter aula de física. E aí esse estudante que precisa trabalhar, porque ele vem de uma família pobre, uma família carente, ele vai prestar a prova da ETEC. E o que é pedido na prova da ETEC? Química e física. E esse estudante,
Porque o estudante da escola particular, ele é preparado desde a primeira série. Desde a primeira série, o estudante das escolas particulares são preparados para comandar, para ter o poder. E esse estudante das escolas particulares, eles são condicionados desde pequenos a passar na USP. Eles são preparados, eles têm todo um intensivão, desde lá do primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio. E aí, quando eles vão fazer um vestibular, eles vão sair na frente, porque eles têm toda a bagagem, eles têm todo o preparo. Um preparo baseado no que nós chamamos de educação bancária, sabe? Que é aquela educação que o cara decora, mas não entende nada. Porque é isso que a estrutura capitalista brasileira cobra. Ela não cobra a formação do cidadão, como é feito na escola pública. A escola pública forma cidadão. Por isso que nós, a todo momento, temos que defender a educação pública. Porque é justamente a educação pública que faz esse trabalho. Esse país, ele só não virou uma bola de fogo ainda por causa da educação. Porque é justamente a educação que faz esse trabalho social com essas crianças. Ao mesmo tempo que é justamente essa educação pública que também aliena, que acaba participando desse processo de alienação da classe trabalhadora. Nós temos essa questão dúbia na educação pública. E essas discrepâncias econômicas, sociais, elas vão resultar nesse abismo que nós temos. Por exemplo, a Bahia é um estado brasileiro majoritariamente preto. E tem uma foto que eu sempre uso nas formações com os historiadores, que é a foto do concurso de medicina da Universidade Federal de Salvador, de 2012, de 50 estudantes, num estado majoritariamente preto. De 50 estudantes, temos apenas uma preta. Na Bahia, eu não estou falando do Rio Grande do Sul, eu não estou falando da Dinamarca, eu estou falando da Bahia. Tem coisa errada aí. Então, é exatamente por isso que as cotas, elas são importantes, mas elas não podem ser a única política de inserção do negro dentro da sociedade, dentro da academia. É inadmissível que meus estudantes de Mogi das Cruzes, da cidade de Tiradentes, de Guaianazes, de Itaquera, do Grajaú, de Heliópolis, que os meus estudantes pretos, eles sejam minoria na USP. Eu não aceito isso, não podemos aceitar isso. Porque tem, dentro da periferia, nós temos um contexto que é o seguinte: o pobre, ele estuda a vida inteira na escola pública, e aí, quando ele termina os estudos, ele não tem dinheiro. Geralmente, as grandes universidades, elas estão fora das periferias, geralmente nos centros. Agora nós temos aqui na Zona Leste a USP Leste, que ajudou um pouquinho, né? Mas ainda assim é pouco para a demanda que nós temos. Então esse estudante que tem que, inclusive, que estudar, ele tem que trabalhar e estudar, ele trabalha de manhã e estuda à noite, ou o contrário, esse estudante, ele já chega na universidade defasado. Até porque os estudantes de escolas particulares, das grandes escolas particulares de São Paulo, eles vivem para o estudo. O que é o correto? A criança, o estudante, o correto é que ele vivesse em prol do estudo. Mas não é o que acontece nas periferias. E esse estudante que vive em prol do estudo, ele tem muito mais bagagem, ele é condicionado desde cedo. Aí ele vai concorrer com um estudante periférico, no final o que acontece? A vaga fica para ele. E aí gera-se aquela briga, né? Uma minoria que não tem acesso à universidade pública, mas
encontra necessidade, tem gosto pelo estudo, quer estudar e sabe que a única forma de emancipar, de sair da sua condição, é através do estudo, aí é onde a gente tem essa discrepância. Esse estudante que estudou a vida inteira em escola pública, ele vai pagar uma faculdade. Enquanto aquele que pagou a vida inteira pelo ensino, ele vai fazer uma faculdade de graça. Então, só para finalizar, tá, da minha parte, gente, aí abre para as perguntas, a política de cotas, ela é um avanço imensurável. Ela é importantíssima. Pensando-se no hoje, pensando-se no agora. Ela é uma política extremamente importante porque ela vai gerar representatividade, ela vai gerar inserção do negro dentro da sociedade. Hoje nós temos um número bem maior de advogados negros, de professores pretos. Eu lembro muito bem que década de 90, eu sou de 1984, tá? Década de 90, nós não víamos assim, sabe? As pessoas perguntavam para nós da periferia, né? Diogo, quem que são suas referências? Eu não tenho. Hoje, os nossos filhos, eles têm referência. Os filhos do Dr. Adelson têm o pai. Meu pai é advogado. Olha o peso dessa ação. Meu pai é advogado, meu pai é professor, meu pai é dentista, meu pai é jornalista. Isso mostra para a criança preta o quê? Se o meu pai é, eu também posso ser. Mostra para aquela menina preta lá de Heliópolis. Ela olha, porque nós pretos temos muito isso, né? Nós nos reconhecemos. Então, o preto, muitas vezes, não todos, mas 90%, através daquele teste do pescoço que eu falei lá atrás, quando nós vemos um outro dos nossos lá, nós sentimos orgulho, e isso serve de estímulo para nós. Opa, se ele conseguiu, eu posso também. Porque cada um de nós acaba sendo um espelho para a próxima geração que está vindo. É a questão da representatividade. A representatividade, ela é muito importante. Ela é extremamente importante. E essa representatividade que durante muito tempo não era aceita, não era dada para nós. Então o preto, ele sabia o quê? Ele sabia que ele tinha os locais, que eram os locais que a sociedade falava que eram locais de preto. Minha mãe trabalhou em casa de família. Os patrões dela pensavam da seguinte forma: minha mãe trabalhou lá, eu iria trabalhar lá, minha filha iria trabalhar lá, minha neta iria trabalhar lá. E era um reflexo da nossa sociedade, que ia passando de geração em geração, né, onde o preto ele era visto somente para servir o branco. E hoje nós estamos dando um tapa na cara dessa sociedade. Exatamente, e graças à política de cotas raciais, as políticas de inserção social, as políticas inclusivas. Por isso que elas são tão importantes. O branco sempre teve isso na sociedade brasileira. Na educação nós falamos que nós temos que trabalhar muito essa questão de identidade com as crianças pretas e com as crianças indígenas. A criança branca, eu tenho que trabalhar a identidade? Eu tenho também. Só que a criança branca, ela liga a televisão, ela se vê, ela vai nos supermercados, ela vai no shopping, ela se vê nos brinquedos, ela se vê nos produtos. E a criança preta se vê aonde? A criança preta, ela não se vê em lugar algum. Então ela cresce sem identidade. Ela cresce sem referência. Por isso que é importante, para nós termos uma Maju Coutinho lá na Globo hoje, para termos um Heraldo Teixeira apresentando o Jornal Nacional, nós temos que agradecer muito a Zezé Mota, ao Lázaro Ramos, aos nossos pais
que nos propiciaram esse letramento racial, esse empoderamento. E também temos que agradecer muito a governos que pensaram nessa temática, que olharam para essa temática, que tiveram cuidado com essa temática, porque nem todo governo, e não dá para falar em política pública sem falar de política, sem falar de história. Então, daí a importância de nós falarmos sobre a questão da representatividade, do orgulho, da identidade e de políticas públicas. Doutor, pode abrir para perguntas? Doutor, já finalizou? Pode. Nossa, excelente. Finalizei da minha parte. A gente fica hipnotizado aqui ouvindo. Excelente aula. Valeu. Excelente. Excelente. Olha, parabéns. Agora eu vou conseguir Obrigado. algumas presenças, tá bom? Caso eu esqueça de alguém, por favor, só informar no chat. Tá? Tenho que consignar aqui a presença da doutora Zildete, que é nossa vice-presidente da subseção. Doutor Edi Matos da Silva, coordenador do PROCON Racial. Doutor Maurício da Silva Gomes, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Doutor Rafael, que é assessor jurídico do Centro de Cidadania LGBTI e membro da comissão também. Ele teve que sair porque ele estava na rua, ele informou no chat que estava na rua e o celular estava descarregando. Professor André Castro, que é professor de História, Geografia, Sociologia e Filosofia, ele enviou aqui no chat. Professora Débora Garlado, que realiza projeto na escola de Taipas, referente à História da África. Inclusive já deu aula para a doutora Ágata, nossa vice-presidente da comissão. E também o senhor Jefferson dos Santos Todão, é isso mesmo? Falei certo? Que o professor mencionou ele na palestra, que também atua nessas causas. Bom, se eu esqueci de alguém, por favor, envie aqui no chat, que a gente menciona, e demais membros da comissão que tiraram um tempinho da noite para poder participar dessa ilustre aula. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat para ver a ordem. A Elisângela informou que precisou sair, mas que ela ficou muito triste, porque ela estava achando sensacional a aula. Doutora Adelson fez algumas considerações aqui também, falando que foi sensacional a aula. Tá, a doutora Ágata também fez algumas considerações no chat. A doutora Adelson escreveu o questionamento dele, algumas considerações, que o letramento racial é absolutamente necessário, é importante representatividade e identidade, que as cotas fazem parte de uma inserção social. A doutora Ágata também. A doutora Adelson deixou até um link aqui pra gente acessar. Depois vocês podem dar uma olhada. Contra a fraude das cotas raciais. A doutora Ágata mencionou que as cotas são necessárias, né, que já é difícil ocupar lugares, e sem as cotas seria impossível. Bom, agora, doutor José Adão Oliveira está parabenizando a aula. E aqui eu vou colocar a ordem agora de quem levantou a mão, tá bom? Se mais alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Posso fazer uma consideração aqui? Claro. Uma reverência? A minha reverência é ao grande José Adão, tá? O José Adão, para quem não conhece, ele só é um dos fundadores do Movimento Negro Unificado. Ele só é um dos fundadores do MNU. Ele é uma das figuras mais importantes da luta antirracista brasileira. E foi graças a ele e a muitos outros que nós estamos aqui. Ele é uma referência não só para mim, como para todos que estão aí na luta antirracista. Ele é uma lenda viva que merece assim muitas palmas, muita reverência e muito respeito
né? Então, eu me sinto privilegiado de ter a amizade e o carinho dele, né? Então, Zé Adão, tamo junto, irmão. Opa, então conseguimos a presença do senhor José Adão. Muito obrigada pela presença. Excelente, excelente. Só pessoas sensacionais. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui a ordem, tá bom? Se alguém mais quiser fazer mais alguma pergunta, só levantar a mão que aí a gente coloca aqui na ordem. Vou colocar novamente aqui. Bom, a Maraísa tinha levantado a mão. Ela foi uma das primeiras a levantar a mão. Se ela quiser abrir o microfone ou se ela quiser digitar a pergunta dela, fica à vontade. Tá bom, Maraísa? Oi. Oi, gente, boa noite. A Maraísa, só para quem não sabe, ela é uma das membros da Comissão de Diversidade e Igualdade Racial da subseção. Eu tô no escuro porque tô no trânsito aqui com uma amiga, ela me deu a luz agora. Que aula, né? Que aula, tô assim, cada coisa que o professor ia falando, eu ia refletindo sobre todo o contexto e que, assim, sobre nós, né? A gente pode falar a partir de nossas experiências, assim. Professor, hoje eu com 38 anos, eu sou assistente social de formação. E às vezes eu vou conversar com alguma pessoa que eu falo que o primeiro registro na minha carteira é de empregada doméstica, as pessoas ficam, mas como? Às vezes eu tenho que provar que é, porque tem gente que fala assim, como assim, né? Como você tá aí, né? Onde você chegou? Como que foi essa trajetória? E aí eu fui ouvindo você falar a aula desde o começo, eu estava no trabalho, onde eu tô chegando, quase chegando em casa. E uma coisa que fica muito clara para mim quando se trata dessas questões de cotas raciais. No início eu ainda tinha um pouco, quando eu atuava como especial, era um tema que a gente confrontava todo o tempo, né? Essa questão da cota racial, como você falou, é uma política de inserção social, é uma política de integração, de promoção do seu indivíduo, né, do indivíduo que está ali no seu atendimento. Então você tem que lidar com isso todo o tempo, e tem que orientar, e tem que fortalecer, e tem que bater na tecla, e tem que fazer valer, né, porque é direito. No início eu permeava muito nesse discurso de explicar, orientar. Depois eu fui entendendo os questionamentos de algumas pessoas ao meu redor, que parecia que eu tinha que provar que nós merecíamos essa cota, sabe? Assim, o discurso era sempre de afirmação, mas por quê? O tempo todo, mas é a meritocracia, mas eu consegui, mas fulano, sabe? E isso foi me trazendo, assim, uma angústia pessoal, no sentido de que, peraí, né? Quais são as leis que nós temos no nosso país que a gente tem que ficar o tempo todo se justificando? Chegou uma hora que eu peguei e falei assim, olha, dá um Google, né? Eu orientei meio que no dar um Google e falei assim, ó, nós temos aí a lei 12.711 de 2012, dá uma pesquisadinha, dá uma lida, dá um Google lá, porque a gente não tem essa obrigação também de ficar toda hora pessoas tendo que se justificar para pessoas não negras de que aquilo é um direito, que aquilo está na lei. Parece que você tem que estar toda hora que você toca na palavra cota, você tem que abrir uma discussão. Porque as pessoas simplesmente não querem aceitar. Elas não querem aceitar. E aí a gente fica o tempo inteiro nessa autoafirmação. Então foi assim, eu queria, não sei se uma sugestão aí para nós da comissão de hoje em diante repensar, algumas aulas a gente precisa gravar. A gente precisa gravar, porque a gente não dá tempo de anotar tudo, porque tá, né, no trânsito, etc e tal. E essa era uma das aulas que a gente precisa gravar pra gente ouvir todo o tempo, porque é algo que abre a nossa cabeça, assim, no sentido de reflexão, no sentido de orientação. Eu, quanto profissional da área de saúde hoje, e eu vejo o quanto é difícil a gente acessar alguns lugares, alguns bancos, né? Eu falo que a nossa briga é pelos bancos. A gente quer os bancos, a gente quer sentar junto, a gente quer pensar ideias juntas. Então, foi muito bom, porque a pergunta que eu tinha lá atrás, quando eu levantei a mão, o professor acabou falando ao longo aí da fala dele, ele acabou trazendo, já esclareceu minha dúvida, mas era isso que eu queria deixar, assim, a reflexão, que o professor puder falar um pouco sobre isso,
Que postura a gente deve adotar, né, nesse sentido de ter que ficar toda hora se justificando para uma lei que é nossa por direito, assim, não entendo isso muito, né? E aí eu acabo tendo esse enfrentamento, eu falo que às vezes eu esqueço um pouco a educação em casa, porque as pessoas ficam pedindo para a gente ser mais raivoso, né, nesse sentido, porque não tem muito o que fazer. E aí eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado, gente, boa noite, e olha, vamos gravar na próxima vez. Estamos tentando hoje. Tamo junto, tamo junto. Pode falar, professor, perdão. Pode falar. Então, esse enfrentamento, nós passamos a todo momento por ele, né? Então, e exatamente por quê? Porque o Brasil, ele é um país, assim, que ele tem um viés hipócrita. Quando nós falamos, por exemplo, de bolsa, de programas voltados para a questão de segurança alimentar, por exemplo, pega o Bolsa Família. Muitas pessoas criticam, né? Por que o Bolsa Família? Por que tem que ter esse programa? E criticam porque é para pobre, porque é para preto. Agora, ninguém fala nada quando o nosso querido empresário aí, Silvio Santos, que estava falido em 2010, foi pegar dinheiro emprestado lá no BNDES. Ninguém fala nada quando o Abílio Diniz, ele queria fazer a fusão do grupo Pão de Açúcar e o grupo Carrefour. E ele foi pedir dinheiro no BNDES. Então, tem um viés hipócrita e racista da sociedade brasileira. É aquele ditado, né? O André Castro, meu amigo de formação também, parceiraço, é aquele ditado: Estado máximo para os ricos e Estado mínimo para os pobres. E nós temos que lutar aí contra essa dicotomia, né? Porque é inadmissível, novamente, uma minoria controlar 80%, 90% das riquezas do país, enquanto a maioria vive de subempregos, vive da exploração. Nós temos aí um número gigantesco de pessoas que estão às margens da pobreza. O Brasil voltou para o mapa da fome, e isso é muito grave, muito sério, e nós sabemos quem é que passa fome no Brasil. Então é importante que a gente problematize essas temáticas, e até com uma certa ironia também, viu? Essa ironia ela é muito válida, porque como eu falei lá no começo, eu acho muito engraçado quando descendente de italiano fala que é contra a cota. Mas os seus antepassados, eles utilizaram as cotas. E eles são reflexo de que é uma política que funciona. E, de novo, nos Estados Unidos, a população preta, ela é minoria. E eles conseguiram, inclusive, ter um presidente preto. Agora uma vice-presidente preta. Vários juízes pretos. Você liga a televisão, nós temos aí as séries que inclusive se popularizaram no Brasil, as séries pretas, né, com famílias pretas, exatamente para poder desconstruir aqueles estereótipos racistas lá da década de 1820, de 1930. Então mostrar as famílias pretas de forma humanizada, de forma digna, com a sua cultura, com a sua história. Então é importante que a todo momento nós temos esse dever de bater nessa tecla, de falar sobre a temática. E não só em novembro, né? Porque tem uma galera que acha que eu só sou preto em novembro. Aí em novembro pipoca convite. Ô Diogo, vem aqui, vamos na escola. Ô Todão, vamos lá. Ou o Jefferson Dudu, que não está aqui hoje, mas é outro parceiro nosso lá na DIPED, na Divisão Pedagógica de Guaianazes. Né? E muitas pessoas acham que nós só somos pretos em novembro, e não. Né? Nós temos que falar sobre a temática o ano todo, a todo momento, porque não é uma pauta. É a minha vida, é a vida da doutora Ágata, é a vida do doutor Adelson, a vida da doutora Ingrid, é a nossa vida. Não é uma pauta. Né? Então é a nossa vida, é importante. Excelente, professor Diogo. Excelente. Eu vou passar agora a pergunta para a próxima pessoa, Carlos de Souza.
Pode ficar à vontade, Carlos. Abrir seu microfone, se quiser falar. Ok. No chat. Ok. Antes de mais nada, eu peço licença para as mais velhas e para os mais velhos que estão presentes aqui, e também para o nosso excelente professor, Dr. Diogo, por esta verdadeira aula, que eu chamaria de aula espetáculo, professor. Eu não estou conseguindo fazer mais nada aqui, a não ser ficar olhando para o doutor. Eu tentei separar aqui, e até acabei escrevendo, três perguntas, mas se não houver tempo, sem problemas, eu fico satisfeito só de poder participar desse evento. Primeiro, doutor, eu quero me preocupar com relação à formação de corpos pretos para fazerem parte de comissões de heteroidentificação. Por que eu lembro disso? Recentemente, você deve se lembrar muito mais do que eu, saber mais do que eu, nós estamos tendo aquela situação, né, de que pessoas que não são nada em nada pretas vão lá e tomam sol, passam bronzeamento e depois, ou então alteram todas as suas fotos de redes sociais, né, para passarem nessas provas finais, depois para serem consideradas pessoas pretas ou pardas, né? Sendo que depois, quando você chega para ver, a comissão de heteroidentificação, ela não tem elementos, não tem corpos pretos fazendo parte dessas comissões. Acaba sendo, ou seja, um falsário ou uma criminosa branca sendo avaliada por uma pessoa conivente também branca, que não conhece, não tem, na minha opinião, né, a sensação que eu tenho, não tem nada, mas depois, quando nós, corpos pretos, queremos participar, chegam para nós e falam, não, você não pode participar pura e simplesmente porque você é preto. Eu queria que, a minha pergunta é se o professor tem alguma indicação de algum local, alguma entidade ou alguma pessoa que tenha, digamos assim, alguma autoridade para nos formar em relação à participação nessas comissões de heteroidentificação. Eu faço essa pergunta porque essa é uma das metas nossas aqui em São José do Rio Preto, no qual na cidade que eu faço parte do movimento negro unificado aqui de São José do Rio Preto. E, aliás, eu estou muito mais feliz agora em saber que o José Adão, que está aqui, é o nosso grande herói, José Adão, que, aliás, José Adão, estendo nosso convite aqui de São José do Rio Preto para que você possa participar conosco de uma live aqui no nosso canal do YouTube. Mesma coisa para o senhor professor doutor Diogo. Minha segunda pergunta vai passar pelo seguinte: qual estratégia o doutor propõe para que nós consigamos fazer uma espécie de letramento racial, mas voltado para as pessoas pretas, de modo que os corpos pretos ou as mentes pretas venham entender e aceitar a importância das cotas raciais. Estou pensando nisso, obviamente, nesse cenário neoliberal que está malvadamente e muito firme introduzido no nosso país. Ou seja, isso, cota é coisa para gente fraquinha, para gente bobinha, para gente burra. E você é preto e você é inteligente, você é capaz. E a última pergunta, minha terceira pergunta é a seguinte: como que eu faço, ou como que a gente faz para que a pessoa preta entenda e se reconheça como sendo preta? Eu falo por quê? Porque aqui na nossa região, uma parte considerável das pessoas pretas, elas não se reconhecem como pretas, elas acabam sendo ou pardas, ou marrom bombom, ou moreninha, ou moreninho, qualquer outra coisa, mas nunca preta. Muito obrigado e um grande abraço. Então, primeiro, satisfação, Dr. Carlos, irmão do MNU, também sou do MNU, né, MNU que tudo começou ali, né, a nossa luta, a nossa militância, então todo carinho e respeito, e novamente aí, somos privilegiados de ter o nosso querido Zé Adão aqui entre nós, né? Parceiraço, queridão. Bom, vamos lá. Sobre essa temática racial, eu acho que o primeiro passo é o letramento racial, né? O letramento racial, ele é o primeiro passo. Tem um livro que eu sempre indico, que é principalmente para as pessoas pretas,
que é o livro do Frantz Fanon, né? Que inclusive, ele é considerado o manual do movimento negro. Boa parte das instituições do nosso movimento, elas começam o seu processo de letramento racial com a obra do Fanon, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro fabuloso, é uma obra assim fantástica, é uma obra que ela dá diversos tapas na nossa cara, sabe? Mas é uma obra extremamente necessária. E por quê? Porque ela trabalha muito bem o que é ser preto. O que é ser preto? E no Brasil, como o Brasil ele é um país extremamente racista, e o projeto racista do Brasil, ele é um projeto que ele está presente desde o processo de formação do Estado brasileiro, como eu coloquei lá atrás, né? Dom Pedro II, galera, ele foi o primeiro a pensar num conceito de nação brasileira. O que é a nação? O que é a nação brasileira? Ele foi o primeiro a pensar nessa questão da nacionalidade. E quando ele pensou nisso, o que ele entendeu? O povo brasileiro é um povo miscigenado, mestiço, e é um povo que eu quero que ele dê certo. É onde ele trouxe os migrantes italianos e alemães, para branquear a população. A ideia central de Dom Pedro era essa. E essa ideia foi sendo perpetuada ao longo da história do Brasil. Se vocês vocês trabalham com a legislação, vocês são aplicadores da lei, vocês são os defensores da Constituição, né? Vocês são os defensores do cidadão. Vocês sabem que na Constituição do Estado Novo, estava muito bem explícito lá quem eram os migrantes que o Estado brasileiro queria. Quem eram esses migrantes? Eu estou usando a temática migrante, gente, porque é um termo que hoje é o termo correto, tá? Nós falamos migrantes, não mais como antigamente, como nós aprendemos lá atrás, que era o imigrante e o migrante. Nós entendemos que todos, independente se ele migra para fora do território ou dentro do território, ele é um migrante. Por isso que nós usamos essa designação, tá? E por isso que eu estou utilizando a todo momento aí, reforçando. Então, quem que eram os migrantes que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro queria? Eram os migrantes europeus. Os migrantes brancos europeus. E o Brasil, ele é um país tão racista, mas tão racista, que até hoje ele recebe muito bem migrantes europeus, mas, por outro lado, ele já não é mais tão acolhedor como migrantes africanos. Aqui no nosso território de Guaianazes, nós temos uma comunidade africana gigantesca, numerosa, senegaleses, nigerianos, né? Nós temos uma comunidade do Haiti, nosso irmão aqui da América Central, né? Gigantesca, que tem toda uma influência da história africana no Haiti. Então nós temos esses migrantes, e esses migrantes não são bem recebidos pela comunidade brasileira, não são bem recebidos pelo Estado brasileiro. E por quê? Porque na concepção ideológica de formação do Estado brasileiro, o Estado ele queria brancos. Vamos branquear essa população. E com base nisso, já respondendo inclusive a sua segunda pergunta, é aonde aquele negro da pele mais clara, o racismo no Brasil é tão sério que quanto mais clara a sua tonalidade, a sua pele, menos racismo você sofre. E aquele negro de pele clara, ele muitas vezes ele não é visto como preto dentro da sociedade brasileira. Então, dentro da sociedade brasileira, o que seria o preto? Do meu tom para cima. Essas pessoas, que nós chamamos de negros retintos, essas pessoas seriam consideradas pretas. Só que, por exemplo, tem o caso do Neymar, né? O Neymar é negro, preto, só que ele não se considerava preto. E aí o Neymar foi jogar na Espanha. E o resto da história todo mundo conhece. Então, esse letramento racial, ele é importantíssimo. Ele é extremamente importante. Né? Só que esse letramento, ele não é feito de um dia para a noite, ele é construído. E nós, pretos, temos que ter paciência com os nossos também. Porque esse processo é um processo muito doloroso, é um processo de aceitação, é um processo de orgulho, é um processo de letramento mesmo, de entendimento do que eu sou.
de reencontro com a África, de reencontro com a nossa africanidade que foi perdida durante esse processo, né, cruel de escravização. Esse processo de escravização, ele acabou com a nossa autoestima, ele acabou com o nosso orgulho, ele acabou com a nossa cultura. Então, para a população preta, quando nós falamos, inclusive, o racismo, quando nós falamos em racismo estrutural, é porque toda a base da sociedade brasileira é racista. Desde a polícia, desde as academias de polícia, aonde César Lombroso é estudado e é aplicado até hoje na academia de polícia, e aí esse policial que estuda lá, né, César Lombroso, o professor, aquele professor baiano, que eu esqueci o nome dele agora, que foi um dos expoentes do eugenismo no Brasil, esqueci o nome dele agora, Nina Rodrigues. Nina Rodrigues é estudada até hoje na academia de polícia, de formação de policiais. E aí esse policial, que tem todo esse aparato racista, esse policial, que ele é doutrinado na academia, ele vê como inimigo quem? O preto. Então a estrutura da sociedade brasileira é racista. E quando nós falamos em cota, nós estamos falando em uma política de inserção. Nós temos que inserir o preto na sociedade. E dentro desse racismo, que dentro do movimento negro nós chamamos de colorismo, dentro desse colorismo, aquele que tem o tom de pele, a tonalidade mais clara, ele se mascara, ele se esconde como se fosse branco dentro da sociedade brasileira. É aquele ditado, quanto mais escura a sua pele, Tupac, né, o grande Tupac Shakur, vou utilizar aqui o nosso grande Tupac, o rapper, ele dizia isso, quanto mais escura a pele, mais profunda a raiz. E é exatamente isso. No Brasil, quanto mais escura a sua pele, mais vítima de violência, de racismo você vai ser. Só que esse processo de aceitação, esse processo de letramento, ele é demorado. E como que nós podemos fazer ele? É através da leitura, é lendo cada vez mais autores pretos, descolonizando a nossa mente, é consumindo cada vez mais produtos pretos, autores, autoras, né? Tá participando do próprio movimento negro, tem o MNU, tem a O Negro, né? Tem vários movimentos aí sociais, pretos, estar junto dos nossos, porque aí, a partir desse momento, nós vamos ter de fato, quando eu estou junto ali dessa cultura, eu estou respirando essa cultura, a partir desse momento, então, que a gente vai, de fato, descolonizar a nossa mente. E aí entra aquele processo de aceitação. Aí eu me aceito, mas eu entendo o que eu sou. Porque o preto brasileiro, ele muitas vezes... como que eu sei que eu sou preto? Através do outro. Através do outro. O outro fala que eu sou preto. Então, esse processo de letramento ele tem que ser contínuo. E sobre aqueles brancos que se aproveitam das cotas, isso já era esperado. A branquitude ela vai se aproveitar de todas as brechas existentes dentro da estrutura de poder para se manter ali. E ela vai utilizar a todo custo a política de cotas também. Só que como que nós fazemos para modificar isso? Tendo pessoas pretas ali. Porque não basta só a tonalidade de pele. Não é só a tonalidade. Tem toda uma questão de ancestralidade, tem toda uma questão de aceitação, tem toda uma questão de orgulho. Por exemplo, vamos pegar o caso do político baiano que se fantasiou, né? Ele foi lá, fez lá um tratamento ali de bronzeamento e colocou lá na certidão: eu sou pardo, né? Eu sou preto, porque foi assim que ele se colocou. Eu sou preto, sabendo que qual que era o objetivo? Pegar um pouquinho do fundão eleitoral. Que é muito curioso. Boa parte, saiu uma pesquisa esses dias, inclusive, que boa parte dos candidatos pretos dessa eleição
que foram eleitos deputados aí, senadores, boa parte deles vieram de partidos de direita. Agora, quantos desses candidatos se declararam pretos, acho que vocês viram isso daí. Agora, quantos desses candidatos que se declararam pretos, quantos deles lutam pela causa preta? Militam pela causa preta? É nesse ponto que a gente tem que pegar. Ah, você é preto, você tá aqui na USP, você é preto, tal. Vamos ver lá a fotinho da sua mãe, a fotinho do seu pai. Ah, legal, de fato. E o que mais? Como é que tá lá no censo? Porque no censo tem a autodeclaração. Como é que você se declarou no censo? E essa autodeclaração, ela pode ser modificada a qualquer momento. Então é curioso isso, é o que nós chamamos dentro do movimento de afroconvenientes. É a Anitta, que é preta. A Anitta é preta. Mas quando ela vai lá fazer os shows, os eventos dela, ela se fantasia de branca. Aí quando ela precisa de um pouquinho mais de engajamento, ela volta a se fantasiar de preta. E nós temos que lutar contra isso, contra os afroconvenientes. Um abraço, Dr. Carlos. Satisfação, viu? Bom, agora o próximo a perguntar, a doutora Delson. Bom, muito obrigado, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, doutor. Bom, ainda bem que na hora da minha pergunta eu consegui parar o carro e eu tenho uma luz artificial aqui, vocês viram que eu não estava nem aparecendo, né? Mas graças a Deus isso foi possível, agora eu não sou mais um fantasma naquele escuro lá. Bom, eu vou ser rápido porque o nosso tempo também já está se esvaindo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, professor Diogo, vocês viram que valeu a pena, né? Só relembrando que ele ia dar aula sobre Luiz Gama e eu fiquei incumbido, tá, professor, de dar a aula no mês passado. Então agora você falando sobre cotas, eu fico até envergonhado da aula que eu dei sobre Luiz Gama, para te falar a verdade. Você precisa voltar para falar sobre Luiz Gama para nós, precisa complementar a nossa roda de conversa aqui que nós tivemos. Mas a minha pergunta foi respondida já, tá, em relação aos fraudadores, né, do sistema de cotas, né, os afroconvenientes, eu ia falar disso também, e o Carlos já se antecipou, e então veja que a gente está pensando da mesma forma. O ACM Neto, né, que se fantasiou de negro, teve um juiz também no concurso da magistratura, que também, mas lá foi bem fajuto mesmo. Mas aí eu tenho uma outra questão em relação você falou de governo, né? Que o sistema de cotas, as ações afirmativas, a política pública, a gente deve muito ao governo. O sistema de cotas é de 2012 para cá, mas nós temos que lembrar que foi no governo Fernando Henrique que o Brasil foi signatário do Tratado de Dublin, né, que o Estado se comprometeu a adotar políticas públicas e políticas afirmativas, e a minha pergunta vai nesse sentido, se você acha que essa política, na verdade, é uma pergunta retórica, né, ela precisa ser uma política de Estado e não de governo, né. Eu acho que o governo que não se preocupa com essa problemática, eu acho que é muito difícil falar em democracia, é muito difícil falar em aplicação da lei de forma substancial para todos, né, de forma desiguais para os desiguais, né, conforme a gente acredita, né, e essa meritocracia indiscriminada, eu acho que é uma forma de discriminar, não é? Deixar onde as pessoas estão da forma como estão, né? Quem consegue, consegue, quem não consegue, não consegue, mas é culpa sua, não é? Mais um comentário e agradecer mais uma vez. A gente vai tentar aí para o ano que vem trazê-lo de forma presencial, a subseção, para que a gente possa realizar esse bate-papo aqui de forma presencial, e vai ser uma honra recebê-lo. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu acho que a minha diretoria e a diretora aqui da subseção estão muito orgulhosos e agradecidos
das suas falas aqui. Você viu que passou 1 hora você falando e a gente nem percebeu. E a gente com medo de que o aplicativo aqui apagasse, cessasse, e enfim, e agora a gente já está correndo para não cessar de verdade. Muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo. Então, primeiro, doutor Adelson, satisfação sempre falar contigo, um parceiraço, tenho muito respeito, muito carinho por você e sua família, tá? Um abraço para a Vanessa e para os meninos. Então, é assim, sobre a questão de ser uma política de Estado, uma política de governo, aí é a opinião pessoal minha. Eu acho que o combate ao racismo, a inserção da população preta, né, a luta por uma equiparação salarial e condições dignas para as mulheres, né, uma inserção da população LGBTQIAPN+, todas essas políticas deveriam ser políticas de Estado. Exatamente por quê? Para que sejam políticas que se perpetuem, independente do governo que esteja no poder. Independente do governo que esteja, nós sabemos o quê? Que nós vamos ter políticas públicas voltadas para atender as pessoas trans, que nós vamos ter políticas públicas voltadas para atender a população preta. Para aí sim nós podemos falar em democracia racial. Só que o Brasil, como eu havia dito, ele é uma grande micareta, né? O Brasil, ele vai indo, ele vai tentando resolver as coisas sempre de forma superficial e os problemas vão se acumulando, né? É isso aí. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Excelente, professor. Bom, agora a próxima é a doutora Zildete. Deixa eu só perguntar se o doutor Antônio Leandro, ele abaixou a mão. Isso, eu baixei, mas estou escrito aí, viu, doutora? Ah, tá, mas o doutor ainda vai fazer alguma pergunta depois? Em verdade, a minha pergunta já foi contemplada tanto no doutor Adelson quanto nas anteriores que tinha relação com a questão das comissões de heteroidentificação e as fraudes aí na história. Perfeito. Então, vou passar a palavra para a doutora Zildete, que é a próxima a fazer a pergunta. Depois a gente já vai para as considerações finais, tá bom? Que o nosso tempo está um pouquinho apertado. Olá, vou falar rapidinho. Boa noite. Aí, professor Diogo, por mim eu passaria aqui a horas e horas te ouvindo e aqui nesse grupo, porque é muito aprendizado e muita bagagem. Achei importante você falar sobre a política, sim, porque a política é importante, principalmente para as políticas públicas antirracistas. Então, eu acho que o que eu percebo e vejo, que as pessoas elas são muito afastadas, as pessoas que têm interesse nessas políticas públicas. Por exemplo, eu acho, né, um governo de direita jamais iria pensar em políticas públicas antirracistas. Então, a gente tem que se preocupar, sim, na hora de escolher, na hora de eleger e os nossos representantes no Congresso, na Câmara e no Estado, né? E no Executivo. Então, eu acho isso muito importante e o que eu vejo, estou percebendo muito, que é pessoas muito em cima do muro nas épocas de eleições, né? E eu acho que isso prejudica bastante essas políticas afirmativas, políticas públicas para as pessoas pretas, pobres, periféricas, e eu acho isso muito importante. Como você falou sobre aquela matéria, né, que teve aí, inclusive a Folha divulgou, partidos de direita que escolheram mais pessoas pretas. Quando você foi olhar todas as pessoas pretas que foram escolhidas, todas tinham o rosto branco. Não tinha ninguém com essa representatividade que a gente espera na realidade, que eu fiquei até abismada. Eu falei, fui correndo ver a matéria, né? Partidos de direita escolheu pessoas pretas e só tinha pessoas brancas. Eu acho que teve alguma fraude nessas apresentações que as pessoas fizeram, né? Em relação a que você falou da educação, né? Eu vejo que o problema está na raiz, na hora também dos professores. Por quê? Porque quando o professor vai se
especializar para dar aula, por exemplo, a minha irmã é da área da educação, da aula de português e inglês. Eu acho que nas matérias, essas matérias deveriam ter aulas de... esse tipo de aula que você falou, né, de letramento. Só que esses professores não são preparados, porque eles vão lá, ela, por exemplo, vai lá, faz curso de letras, estuda letras para dar aula de português, não está preparado para lidar com os alunos. Ela dá aula, por exemplo, a minha irmã dá aula no ensino fundamental, ensino médio são crianças, né? E não está preparada para dar esse tipo de aula que você colocou. Então, eu acho que o problema também está na raiz, na hora de preparar os professores para dar aula de história também sobre essas matérias que você colocou. Então, eu acho que o sistema está errado na hora de a gente mudar esse contexto aí, né? E eu queria saber de você, perguntar aqui rapidinho, será que eu estava vendo uma matéria, será que é por isso que as pessoas pretas se vê mais representadas no esporte, no futebol, né, no esporte que é futebol, na música, por isso que a maioria das pessoas, você vê pessoas pretas mais assim, no esporte, na música, do que no caso, por exemplo, na advocacia, na medicina, ou é pela dificuldade, ou é por essa representatividade que eles se vê mais nessa parte que eles não conseguem. Pelo que eu vi você falando, eu acho que é também isso, pelo fato da desigualdade, a cota, mesmo com cotas, é difícil para a pessoa entrar, por exemplo, na USP fazer medicina. Eu, não fiz direito, na minha sala, por exemplo, tinha 120 alunos, tinha 3 pessoas pretas. E numa universidade aqui na Zona Leste, para você ver a dificuldade. Então, eu queria saber o que você acha sobre isso. Se é por isso que as pessoas pretas vão mais para o esporte, para a música, porque se vê representada nessas funções. Obrigado pela pergunta, doutora. Muito obrigado pela presença aqui na minha subseção, viu? E tem que vir fazer um evento presencial mesmo, como disse o doutor Adelso, e parabéns também à Comissão da Diversidade. Valeu. Então, primeiro, o convite aí, tá? Pro ano que vem, a gente pode sentar assim, para mim vai ser um prazer estar indo aí em São Miguel. Eu trabalho aí também, quando eu estava na escola, minha escola fica aí no Itaim, né, então eu tô aí pertinho. Para mim é um prazer aí estar com vocês, tá? Uma honra mesmo. E vamos lá, sobre a questão aí das fraudes, né, até respondendo aí anteriormente o Dr. Carlos, o Dr. Leandro, Dr. Antônio Leandro, eu acho que, como que nós podemos combater as fraudes? Com penas mais duras. Né? O cara foi pego com falsificação, porque querendo ou não, essa questão aí da fraude, no caso do ACM Neto, acaba entrando como falsidade. Então é uma tipificação aí, você pegar e punir, né, essas pessoas exatamente para tentar coibir e fazer esse trabalho de letramento, porque uma coisa é uma pessoa que não se identificava como preto, né, como preta, aí essa pessoa, porque tem muito, principalmente pretos de pele mais clara, e aí essa pessoa passa por esse processo que dentro do movimento negro nós chamamos de o segundo nascimento, né? Então essa pessoa, ela passa por esse segundo nascimento, ela começa a se identificar e a entender, né, sobre a temática, e aí sim ela vai e coloca lá no IBGE, agora eu tinha colocado que eu era parda, agora eu me identifico, eu vou colocar como preta. E isso está acontecendo muito no Brasil, né? Então a gente tem que separar esses dois movimentos. Esse é o primeiro ponto. E respondendo a outra temática, em relação às pessoas pretas que vão muito para o esporte, isso tem muita relação com a oportunidade. Boa parte das pessoas pretas, periféricas, elas não têm a oportunidade. Vamos partir do pressuposto. Por exemplo, se você mora em Guaianazes, de Guaianazes para a USP é 4 horas, 3 horas e meia de viagem. É mais perto o cara de Guaianazes ir até Santos do que ele ir para a cidade universitária. Então já começa por aí, né? Então a gente tem que fazer esse recorte também. E isso é proposital, porque por que não é interessante que eu tenha aparelhos de cultura na periferia? Por que não é interessante que eu não tenha universidades dentro da cidade de Tiradentes, dentro de São Mateus,
dentro do Itaim Paulista, do Jaçanã. Então a gente tem que começar a questionar isso. E aí é onde entra a questão da política pública. Eu não posso combater o racismo sem falar de política pública. Não dá. Entra o que o doutor Adelson muito bem colocou. A questão racial, ela tem que constar como política de Estado. A questão da equiparação entre homens e mulheres, esse respeito à diversidade, as questões de gênero, elas têm que constar como política de Estado. Só que nós estamos no Brasil, né? Que tudo a gente caminha assim a passos, né, moderados, mas nós estamos aí na luta. E sobre a formação do educador, a gente bate muito nessa tecla, né, que o educador ele precisa ter uma formação qualificada, porque é justamente na escola que a criança tem o primeiro contato com o racismo. Então, o primeiro contato que a criança tem com o racismo é na escola. E se a escola, se os educadores não têm esse olhar, né, que nós chamamos de decolonial, um olhar voltado para as questões de diversidade, se o professor não separa o material para poder trabalhar com as crianças a temática da mulher, não traz autoras mulheres para poder estar montando essa aula, não traz autores pretos para poder desenvolver o seu trabalho, autores indígenas para trabalhar a temática, essa criança ela cresce sem referência. Foi o que aconteceu com a gente. Agora esse processo está sendo modificado, mas ainda precisa de muito. Um abraço, doutora. Tamo junto. Obrigado, doutor. Valeu. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelas respostas. Agora a gente vai passando para o final. Vamos compartilhar aqui com o doutor o certificado que o doutor vai receber da nossa comissão pela palestra incrível. Legal, hein? Palestra e aula, né? Incrível que o doutor deu hoje. Eu vou compartilhar. Depois o doutor vai receber esse certificado. A gente vai encaminhar para o doutor. Só um momentinho. Tá aparecendo na tela para vocês? Ainda não. Agora tá. Pra mim tá. Agora sim, doutora. Ah, legal. Bacana. Pronto. Bom, Valeu, obrigado. Muito obrigado. A gente vai encaminhar para o doutor certificado, viu? E agora a gente passa para as considerações finais, tá bom? Vai ter que ser um pouquinho breve, porque nosso horário já está bem apertado. Tá bom? Aí eu passo a palavra, então, para os membros da comissão. Doutora Adelson, presidente da comissão, e doutora Ágata Nunes, vice-presidente da comissão. Eu vou passar a palavra inicialmente à doutora Ágata, e depois eu termino. Eu vou ceder a minha vez, porque eu sou cavalheiro. Tá bom, então, doutora Ágata. Ok, gente. Primeiro eu quero agradecer novamente a presença de todos. Professor Diogo, foi incrível, uma palestra, uma aula enriquecedora. Você tem que ir na subseção de São Miguel Paulista. Além de um convite, nós precisamos da sua presença lá, de verdade. Bom, essa questão das cotas, né? Como o professor falou, é uma questão extremamente importante. Como eu mencionei no chat, com as cotas já é difícil, imagina sem elas, né? Sem as cotas seria capaz de a gente nem estar onde estamos. Sabemos o quanto que é difícil. Mas eu serei breve, tá, gente? Eu sei que tá todo mundo correndo já, mas eu quero agradecer. Lembrando que cota não é uma obrigação, cota é um dever, cota é uma reparação histórica, e cota, como diz a cantora Bia Ferreira, se eu não me engano, cota não é esmola, é uma reparação. Boa noite. Muito bem, doutora. Bom, eu vou reiterar tudo que eu já disse, né? Obrigado, doutora Ingrid. Eu te atropelei aqui, né? Perdão. Não, fica falha, doutor mesmo. Vamos lá. Só agradecer, nós temos aqui, deixa eu ver, 13 pessoas no chat, na reunião. Chegamos a ter quase 30, né? Isso é fruto de um trabalho que já
já vem sendo realizada desde março, então todas as vezes que a gente disponibiliza que terá uma aula do grupo, Luiz Gama sempre tem, mas essa foi uma aula magna, né? Essa foi a primeira vez, professor, que nós trouxemos alguém externo da comissão, e já fica o convite, né, para o senhor e para os demais aí fazerem parte da nossa comissão. A gente pegou o contato aí no chat, e mesmo que seja consultor, porque eu sei a sua rotina é maluca, né, igual a nossa aqui também, mas mesmo que seja como consultor, eu faço questão de você fazer parte, e é fruto desse trabalho, né, sempre que a gente trata dessas questões de letramento, seja o assunto que for, é importantíssimo, sempre traz audiência, sabe, temos questionamentos pertinentes, sempre para o enriquecimento, sempre para a desconstrução, né, e sempre fortalecendo essa luta antirracista, né, e é importante falar sobre o que ninguém quer falar, né, a gente já falou sobre letramento racial, foi nossa primeira aula, inclusive, dada pela doutora Ágata. Nossa primeira aula do grupo foi letramento racial, a segunda foi letramento LGBT, a terceira foi Luiz Gama e essa é a quarta sobre cotas raciais. Então o grupo de estudos, além das nossas palestras e eventos, ele tem esse foco, esse intuito de trazer informações e discussões acerca daquilo que precisamos saber, tá? E você hoje foi brilhante na sua exposição, na sua apresentação, nas respostas. Eu só tenho que agradecer. Igual uma moça que saiu aí, que está embebecida, essa é a palavra mesmo, essa é a palavra. Estamos extasiados aqui de tanto conhecimento e eu tenho que agradecer, tá bom? Espero abraçá-lo e recebê-lo pessoalmente na subseção. Muitíssimo obrigado. Fica o convite então, doutor. Só vou mencionar aqui que a doutora Ágata Barbosa enviou um link também do Instagram, falando sobre os pretos eleitos em partidos de direita. Acho que aqui o doutor tinha comentado. O senhor Jefferson enviou: Monteiro Lobato foi um grande eugenista. Doutora Maraísa Rosa enviou: que vergonha do senhor ACM Neto. E fez mais algumas outras considerações também. Bom, só terminando, eu coloquei no chat também uma ação que foi vencida hoje por uma associação de advogados negros, professor, contra as fraudes raciais, de cotas raciais. Então tá no chat aí. Depois eu envio para você dar uma olhada no processo e a sustentação oral do advogado, onde que é crime, precisam ser punidos como tais, né? Igual você falou, as penas precisam ser aplicadas, né? Tá bom? Então, depois eu te envio o link para você compartilhar lá com o pessoal. Perfeito, doutora Adelson. Doutora Adelson tinha enviado bem. Doutora Ingrid, pode colocar esses links também lá no nosso grupo, porque eu não consegui acessar por aqui. Aí, se puder colocar lá o que a doutora Ágata, a doutora Adelson mandou, eu vou conseguir acessar melhor. Ah, tá bom, combinado. A gente envia... Doutora Adelson, deixa eu só contribuir também, já que a fala do senhor foi nesse sentido. Nós temos também uma ação contra as fraudes das cotas da OAB. Vencemos no STJ, voltou para cá e agora o TRF mandou instituir a comissão de heteroidentificação. Sensacional, parabéns. Parabéns, tá vendo? A gente tem derrotas aqui e ali, mas a vitória é certa. Parabéns. Excelente, doutor. Muito obrigada. A doutora Adelson colocou bem no iniciozinho do link. Aliás, das mensagens. Tá lá no início. Muito importante mesmo. Bom, é isso. A doutora Zildete quer fazer algumas considerações finais? Não, só quero agradecer mesmo pelo excelente aprendizado, bagagem, e o letramento é muito importante, e também sou a favor das cotas sempre. E não basta, nós temos que ser antirracista, né, doutor? Né, do professor Diogo? Não basta dizer que não aceita o racismo, tem que ser antirracista. Muito obrigada, viu? Perfeito, então, gente. Então a gente parte para o final.
O senhor Jefferson falou que ia precisar Tá, sair, gente, obrigada. mas que agradece a aula excelente do Dr. Diogo. Mas é isso. Mais alguém quer fazer alguma consideração? A gente tem alguns minutos bem rapidinho. Só para ilustrar, tá? Que eu coloquei lá, como baiana posso falar, família ACM aí, ó, há décadas à frente da política na Bahia e não tem nenhum projeto, nenhuma lei, nunca fez nada voltado para a questão racial. Nada, absolutamente nada. Tomara que ele tá aí agora querendo ser preto. Ai, ai. Nossa terrinha, né, não, galera? Não é não, Gil? Pelo amor de Deus. Agora ele quer ser preto. Preto nossa com terra conveniência. maravilhosa, nosso Nordeste. Nossa, eu entrei no Instagram dele, acabei com a raça dele. Perfeito, então, gente. Então a gente vai finalizar, tá bom? Bom, doutor. Obrigada, hein, professor Diogo. Tá? Nós vamos aguardar a sua presença, hein? Fica o convite. A gente vai encaminhar o seu certificado, tá bom? E fica um convite para aparecer na subseção, tá bom? Ali no Itaim tá pertinho. Não, mas só uma coisa antes. Pertinho. Tá pertinho. Nelson. Só uma coisa, eu devia ter falado antes, mas eu queria agradecer a sua mediação, doutora Ingrid, que parece que você nasceu para isso, tá? Maravilhosa! É verdade. Bem lembrado, hein, professor? Maravilhosa, Ingrid. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Mandou bem. Bom, assim, ó, só para agradecer vocês, tá? Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Nós vamos combinar para esse ano. Eu não consigo mesmo tá comparecendo, porque a gente está trabalhar em divisão pedagógica de diretoria de ensino é pesado, né? E a gente está aí com muitos eventos, muitas ações, muita coisa, mas tá? Para o ano que vem, certeza, a gente vai fazer aí. Vamos manter essa parceria, tá? O que vocês precisarem, pode contar comigo, né? E, assim, gratidão mesmo, tá? É muito importante que nós tenhamos advogados aí na luta, firme na luta, até porque vocês são importantíssimos, né, para a manutenção aí da luta antirracista, né? Então, a cada advogado que acredita na causa, que veste a camisa mesmo, é importante até para a gente evitar as injustiças, como foi o caso aí de diversas pessoas, né, que infelizmente acabaram sendo presas exatamente por serem pretas. E o Brasil é um país muito racista, né? Então vocês são importantíssimos, esse olhar aí antirracista. Essa frase é da Angela Davis, viu, gente? Não adianta não ser racista. É preciso ser antirracista a todo momento, tá bom? Um abraço aí, tamo junto. Valeu. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Obrigada, professor. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Gratidão.